Perfuminho? Não, suave, cheiroso. Oi, minha gente querida. Estamos aqui sentados no chão, os dois de azul. Muito casalzinho. Nesse ambiente bem sonoramente tranquilo. Silencioso. Para responder perguntas randômicas que vocês fizeram lá no nosso Instagram. Então abriu uma caixinha lá no Éramos Dois para vocês deixarem perguntinhas e estamos aqui para responder essas perguntas. Então falaremos de tudo um pouco. Tentaremos escolher perguntas que a gente não respondeu ainda, enfim. Ou perguntas que nós já respondemos, sim, mas que vocês fazem muito. Então, como a gente sabe que todo dia tem gente nova chegando por aqui, então a gente responde as mais perguntadas também. Você quer começar com alguma aí? Você viu alguma? E Deus perguntou se vocês vão mandar a Rafa para a escola quando tudo isso acabar. Bom, estamos no meio de uma pandemia, né? Eu vou explicar esse vídeo daqui uns anos, né? Essa pergunta não vai ter muito sentido, né? O ano é 2020, o mês é maio. Estamos desde março confinados em casa, sem sair, só para fazer coisas essenciais, ir ao mercado, farmácia, enfim. Toda a população trabalhando em teletrabalho. Mundialmente falando, né? O mundo inteiro está nessa pandemia. Então, se você está assistindo esse vídeo aqui em 2025, né? É isso. Sabe que aconteceu isso nessa história. As escolas estão suspensas, não está tendo aula, então por isso a pergunta. Contextualizado o mundo, né? Acho que depende muito exatamente de como que vai ser feito esse processo de informação até chegar a esse ponto, né? Porque aqui da onde a gente fala... Marte? Aqui em Marte. Aqui nessa outra galáxia. Não, voltando. Aqui em Brasília, nós não temos ainda previsão nenhuma de... Aqui de onde a gente fala. Aqui em Brasília não existe previsão de quando vão retornar as aulas, né? Não existe, dia 31 de maio. Tudo bem, é uma previsão, mas assim, no andar da carruagem talvez seja postergado, porque já estava previsto uma data anterior, que era maio. Não. Início de maio e foi prorrogado. Então assim, e isso por quê? Porque realmente tem que ser avaliado, né, vários pontos. E a gente já viu uma divulgação recente de um Instagram noticiando de como foram o retorno das aulas na China, né, que aconteceu agora praticamente, né? A China começou a pandemia em dezembro de 2019 e agora, maio, né, que voltaram as aulas. E todas as crianças de máscara. Tem toda uma burocracia. Vou ver se eu coloco o link do Instagram que a gente viu aqui no box de descrição para vocês verem como é uma burocracia gigantesca para criança e para escola lá na China agora, né? Então acho assim, resumo da minha opinião, eu não acho que é só uma questão de avaliar politicamente, na verdade tem que ser avaliado, né, sanitariamente as condições, porque a gente consegue lavar as nossas mãos toda hora, com álcool, botar a máscara, ter uma noção. E o processo de uso de máscara também com as meninas começou agora, né? Então faltam poucos dias, se a gente for considerar, para um aprendizado. Né? Porque só agora, esse vídeo está sendo gravado dia 5 de maio, só agora, a partir do dia 30 de abril, que se tornou obrigatório o uso de máscara, abriu sua porta de casa, aqui em Brasília pelo menos, saiu da porta da sua casa, você tem que estar de máscara, é obrigatório. Então só agora que as meninas vão começar a ter contato, porque até então elas não saíram, só eu que saí para ir no mercado, o Rafa também, mas as meninas mesmo não. Então agora que elas vão começar a ter contato com máscara, né? Então acho que é difícil. Todo dia a gente tem que avaliar. Hoje seria inviável. Hoje, com certeza, se falassem podem retornar as crianças, não teria condição. Porque não é nem por conta da escola, é por conta delas. Elas não têm... A Rafaela, né, em específico, que faz escola, ela não consegue, ela ainda tem que aprender, né? É um processo. A Annelise Leandro perguntou: vocês têm planos de morar fora do Brasil?
Planos não. Planos não. Sonhos sim, né? Vontade sim, mas planos Mas é um não. sonho também que é só sonho mesmo. Eu acho que seria um sonho assim, de morar, tipo, com data marcada pra voltar, né? Porque normalmente quem vai pra morar talvez pra não voltar, né? Se a gente fosse, seria tipo pra morar durante um ano, né? Um tempo estabelecido e retornar, mas não pra ir, pra não voltar. Até porque a gente tem, além das... A gente tem raízes aqui, né? muito fixas aqui, né? A Rose mesmo, ela é servidora pública, então ela não pode simplesmente tchau. Ela até poderia, mas seria uma irresponsabilidade ela fazer isso, né? Eu faria isso. Eu posso tirar uma licença por 3 anos não remunerada. Aí se um dia a gente fosse, né? Seria isso, ficar um tempo e voltar. Eu ficaria um tempo sem remuneração, enfim, mas... não. Quem sabe quando as meninas ficarem mais velhas, né? A Juliana Raguiar, como está sendo a parte escolar com a Rafaela? A parte escolar. A Rafaela estuda em escola pública, né? A partir desse ano ela ficou um mês na escola pública e as escolas fecharam. Então, até essa semana, a escola não está dando suporte assim de nada. O que o governo fez foi estabelecer teleaulas. Então, no canal da TV Justiça estão tendo aulas diárias. E aí eles separam algum tempo da programação de acordo com o ano escolar, né? Da criança. Então vai desde da educação infantil até o ensino médio. E aí, vez ou outra que eu coloco a Rafaela para assistir, mas como é uma coisa muito generalizada, para ela não funciona muito, assim, tipo... Aí, depois de muita luta aí com o pessoal da direção da escola dela, com a professora e tudo mais, que essa semana teve a primeira encontrinho virtual, né, da professora, da diretora, com os amiguinhos da turma dela. Então, ficou acordado que uma vez por semana vai ter esse encontro virtual, né, com a professora, mas não é um intuito de ensinar nada não, de ter EAD, né, educação à distância e nem nada disso, é só pra ela saber quem é a professora, quem são os amigos, é só pra não perder esse vínculo, entendeu? Aí o que eu fiz foi, eu comprei um livro, que era a continuação do que ela estuda no meu didático, né, que era a continuação da escola particular que ela estudava ano passado, e eu tô fazendo isso aqui em casa, com ela, as atividades e as tarefas, para que ela não perca o hábito do estudo que ela já tinha adquirido, né? Então, era muito comum a Rafaela fazer atividade todos os dias, né? Até o ano passado. Então, eu não quero tirar isso dela, o hábito de estudar. Então, eu comprei esse livro e eu mesma tô ensinando as coisas para ela e ela tá super feliz. Já sabe várias coisas novas aí, sim. Enfim. Então, eu que tô fazendo por conta própria mesmo. A Tumult perguntou: como saber quem é a pessoa da sua vida? Nossa, que pergunta profunda. Eu posso começar respondendo? Pode. Eu acho que não existe ninguém totalmente 100% da forma que você sonha, idealiza, né? Que muita gente vive, às vezes, solteiro até, né, enfim, 40, 50, 60 anos, porque fica exatamente isso, super idealizando a existência de uma pessoa que não vai existir. Então eu acho que você tem que se pautar em princípios. Sim. Né? Então os princípios que você tem, essa pessoa tem que ter. Se ela é loira, morena, olho... Loiro, moreno, careca, cabeludo, rei, ladrão. Ladrão não. Fora do seu princípio. Mas assim, eu acho que é isso. Eu acho que os princípios e os sonhos devem ser algo bem parecidos, né? Não precisam ser iguais, mas devem caminhar juntos. E a visão, o plano de Exatamente. futuro, se quer ter filho, se não quer, se quer morar fora, se não quer. Essas coisas são importantes, a maneira como lida com as finanças, mas enfim, isso tudo é para quando você já é noivo. Eu acho que a pessoa da sua vida, como o Rafael falou, na verdade eu acho que você precisa antes de encontrar a pessoa da sua vida, saber quem você é como pessoa. E além de você saber quem você é,
você precisa ter uma aliança consigo mesmo para não se boicotar. Porque as pessoas, quando elas estão apaixonadas, elas abrem mão dessa fidelidade consigo mesmo. Então ela vai acabar aceitando qualquer coisa. Então eu acho que você não pode aceitar qualquer coisa. Você tem que se manter firme, porque às vezes pode chegar uma pessoa muito linda, mas por dentro ela é um lixão. Ou vice-versa. Às vezes você vai encontrar uma pessoa que não é aquela belezura toda, mas ela é o maior companheiro que você vai ter por essa sua vida. Não sei, eu acho que dá pra sentir, né? Você sente isso. Você tem sinais no seu relacionamento disso, entendeu? Se é ou se não é. O que o Rafael falou é muito importante, porque você não pode se boicotar. Se você tá vendo sinais né, no seu namorado aí, no seu pretendente, que você já torce o nariz. E tem muita gente que vê os sinais e ignora, pensa, não, eu tenho que lutar por ele e tal. Não, meu querido, você tá namorando, então né, você tá conhecendo a pessoa, não tem relacionamento nenhum e vai ficar batendo, dando murro em ponta de faca. Rafael é péssimo de ditado. Rafael é péssimo de ditado, ele não acerta um. Eu sei quais são os ditados, eu não lembro exatamente qual é o ditado, né? Mas eu sei que existe um para a situação. Então, assim, você tem que ficar firme nos seus princípios. A Larice Nossa, é diferente? Larice A. Lima. Ah, tá. Larice A. Lima. Se vocês têm um conselho importante para quem vai fazer a primeira viagem internacional. Duas coisas. Parece ser muito básicas, até um pouco estúpidas, mas as pessoas não lembram disso. Você tem que montar um roteiro antes, para saber exatamente o que você quer fazer naquele lugar. Porque não adianta você ir e descobrir o que você vai querer fazer lá naquele lugar. Por dois motivos. Um, pela questão do preço, né? Você precisa se preparar para pagar aquilo. E o segundo, exatamente para você encaixar no tempo, porque não adianta você chegar lá, por exemplo, fazer um passeio que vai te levar o dia inteiro. Você vai perder um dia de viagem. Você tem que saber exatamente isso. Quando nós fomos, por exemplo, vale a pena. Quando a gente foi, exato. Quando nós fizemos uma viagem para o Chile, não foi a nossa primeira viagem, mas a gente fez uma viagem para o Chile no ano passado com as meninas. A gente tinha programado um passeio com elas que levava o dia inteiro. A gente sabia que levava tipo 2 horas para chegar no lugar e mais, né, consequentemente 2 para voltar, e que para ficar lá você ia ter que passar o dia inteiro. Não dava para chegar e ficar meia hora no lugar. Então você tem que levar isso em consideração. O que isso ele deu um exemplo agora que é mais palpável, né, assim, entre aspas. Porque, por exemplo, se você vai para os Estados Unidos, você precisa de visto, né, para o Chile, para a Argentina, não precisa. Passaporte e tudo isso requer dinheiro, e não é um dinheirinho qualquer. Você tirar um visto e tirar um passaporte é uns R$600, não é? Sim. É uns R$600, R$500, não lembro mais. Por mais que você ainda não tenha o dinheiro para fazer a viagem, se você sonha em fazer, eu acho que você pode começar a dar esses primeiros passos. Você não tem o dinheiro ainda para ir para Disney, vamos supor. Mas para ir para Disney você precisa do quê? Ah, eu preciso do passaporte. Então você já tira o passaporte. Ah, eu preciso do visto. O passaporte vale por 10 anos, o visto vale por 5 ou por 10 agora? A gente vai pesquisar e coloca aqui. Então você pode ir dando pequenos passos, que esses pequenos passos te aproximam do seu sonho. Mas uma dica que eu queria dar para você fazer sua primeira viagem internacional, que eu acho que é muito importante, são 2 dicas na verdade. A primeira é: não leve só dinheiro físico. Eu acho que todo mundo que vai fazer viagem internacional tem que ter um cartão de crédito reserva. E eu não estou dizendo para você usar o seu cartão de crédito, não. É só para você ter como reserva. Porque se acontece qualquer coisa com o seu dinheiro físico, vamos supor, já pensou se você só leva dinheiro e ser assaltado? Como é que você vai fazer? Entendeu? Tipo, tem que ter, deixa esse cartão no hotel, entendeu? Mas tem que ter alguma coisa que você possa ter como um segundo plano. E a segunda dica é fazer um seguro viagem, um seguro de saúde, né, que cubra, né, a viagem, porque também vai que acontece alguma coisa lá com você e você não tem seguro. Tipo, uma consulta médica no exterior é muito caro. Então eu acho que às vezes a gente pensa em economizar nessas coisas, mas assim, se você precisar usar, você vai pagar tipo muito mais caro. Então são dicas.
Importantes. E o importante, para finalizar ainda nesse assunto, é você dar um prazo, né? Porque querer fazer uma viagem, às vezes internacional, a curto prazo, é ruim para você fazer todo esse planejamento. Quando você faz com um ano, cara, a viagem sai redonda, ou no máximo, assim, uns pequenos problemas que podem acontecer, que é natural. Tô falando isso porque rola muita promoção, né? Hoje em dia, de passagem, ó, vá para Nova York passar 4 dias. Aí a pessoa compra uma passagem promocional, mas, sabe, num espaço de tempo muito curto, não consegue se planejar e se embola, né? Não aproveita nada, só cansa. Faz a viagem, na verdade, para ficar cansada, estressada. A Cíntia, mãe do Arthur, perguntou: quem recebe mais dos dois? Quem recebe mais dos dois? Financeiramente. Ah, tá. A gente recebe de maneiras muito diferentes, né, na verdade. Acho que não dá para fazer uma comparação, porque se a gente tivesse um fluxo exatamente certinho, daria, tipo, eu ganho X, ele ganha X. O meu dá pra saber, né, óbvio. Se eu sou servidora pública, eu ganho a mesma coisinha ali todo mês. Então, isso que é o interessante, eu diria, do nosso contexto financeiro, porque eu sou a estabilidade e o Rafael é a pipa que voa. Que comparação, tudo bem, eu sou a pipa que voa. Mas é porque o Rafael, ele é advogado, né? Pra quem não sabe, ele tem um escritório, então ele tem o salário dele fixo, porque ele tem clientes que são pro labore. Isso quer dizer... Na advocacia, explicar, né? Na advocacia a gente tem 3 tipos de honorários. A gente tem como receber por prolabore, que é um honorário contratual que você fecha com o cliente para atuar, né? Para ser o advogado dele. Advogado particular dele. Então, geralmente, normalmente são empresas, né? Mas eu tenho clientes, pessoa física também, assim. E você tem honorários, né, sucumbenciais, são aqueles, é um percentual de 10 a 20% que é fixado sobre uma demanda quando você ganha, e quem perde a ação paga para o advogado que ganhou o processo, né? Só que esse percentual é fixado pelo juiz e a gente só recebe lá no final junto com o cliente, né? E nós temos os honorários de êxito. Então, assim, a gente tem como fixar em determinados tipos de ações um percentual de ganho sobre aquilo que a gente ganhar na ação com o cliente. Então, se o cliente ganha R$1.000 e eu cobro 10% de honorários de êxito, eu levo R$100. Entendeu? Porque isso é um honorário de êxito. Isso tudo que eu estou falando é respaldado pelo Estatuto da Ordem, né? Que é uma lei federal que abrange todo o país. Então, se você procurar um advogado aqui no Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, qualquer lugar, todos têm, né, esse mesmo parâmetro. O que vai mudar é o valorzinho, né? Talvez uma coisa, diferença mínima. Que também já é estabelecido. Que é estabelecido, que é a tabela de honorários estadual, de cada seção estadual. Então, cada seção estadual da OAB tem uma espécie de um piso para esses valores. É interessante. Então varia muito isso. E é interessante, né, o Rafael falar isso, porque os valores que ele cobra não saem da cabeça dele. Então, assim, tipo assim, porque acontece muito da pessoa, quanto você cobra uma consulta? Aí o Rafael, X. Aí a pessoa, não, mas tá caro. Tem como diminuir? Tipo, não tem, porque é um preço estabelecido pela Ordem dos Advogados do Brasil e você não pode cobrar menos do que está estabelecido lá. Porque senão você infringe o código de ética. Exatamente. Existe um valor mínimo, como eu disse. Então, se eu já cobro o mínimo, então se eu reduzir isso, eu estou fazendo concorrência desleal. Então, além de eu estar praticando uma concorrência desleal com outros advogados da região, eu também estou praticando um crime, né? Porque eu estou cobrando menos do que é o piso. E ainda é mais interessante comentar que tem muita, como eu falei antes, né? Para cada tipo de ação existe um determinado honorário. Então, por exemplo, se eu falei que é 30% para uma ação X, e aí aparece um cliente que é uma outra coisa mas que foi indicado por aquele cliente que fechou 30%, 20%, entendeu? Alguma coisa assim, ele não tem como comparar, porque às vezes são ações diferentes. Você cobrou 15%,
da causa de fulano. Exato. Então, Aí não tem como, porque se forem causas diferentes, se forem coisas diferentes que você vai fazer, não é a mesma coisa, né? As pessoas que não atuam na área acham que a gente está Tipo, tirando da que cabeça. você Você olha para a pessoa igual um mecânico, às vezes, né? Vai falar assim, ah, para você é isso, né? Sem mostrar exatamente quanto que é aquela peça, quanto que é... Não, a gente tem uma tabela, a gente segue uma tabela, né? Digo assim, eu me incluo como advogado no âmbito de um advogado nacional, né? Não um advogado ultra mega que atua só para power, que atua para grandes políticos ou grandes empresários. Que esses não, esses cobram um valor astronômico e paga quem pode pagar e pronto. Então, dito isso, o que a gente quis dizer com tudo isso? É que a nossa renda é sempre variável. Mas é variável por quê? Por causa dele. Porque a minha renda é fixa, porque eu sou servidora pública. Então eu ganho aquilo ali todo mês. O Rafael não. O Rafael ele também ganha X todo mês por conta dos clientes dele que são Prolabore. Então tem cliente dele que ele advoga há 10 anos já. Exatamente. Então, enfim... Só que ele tem essas ações, então, tipo, do nada sai uma ação e ele ganha... Rafael tem ações que às vezes estão 10 anos na justiça que eu trabalhei e aí... Não, né? Daqui do nada, depois de 10 anos trabalhando, feito um condenado, pá, do nada o juiz saiu. Nasceu, 10 anos pra criança nascer. Então, por isso que eu falei que ele é a pipa. Porque ele pode, ó, do nada aparece e aí a pipa voa. Exatamente. Então não tem essa de quem ganha mais ou quem ganha menos, porque é variável, tudo varia, né? E também porque, como vocês já sabem que nos acompanham há mais tempo, a nossa renda é tudo junto e misturado. A gente não faz separação de contas, você paga isso, você paga aquilo, não. Tudo que a gente recebe vai ali pro mesmo bolo e sai para pagar tudo. Perguntinha básica e rápida. A Gleice Lene Costa perguntou: as crianças já comeram miojo e Danone? Não. Nunca comeram? Nunca comeram, nem experimentaram, nem miojo, nem Danone, nem refrigerante. São os clássicos, né? Assim, nunca. Rafaela nunca comeu miojo, nem Danone e nem refrigerante.